Bom dia, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. É muito prazeroso, muito bom estar aqui com vocês, num momento tão singular, que é a continuidade das festividades, dos 50 anos do ministério do pastor Edgar, nosso tio querido. Eu agradeço à família por ter me dado um espaço de participação aqui na direção desse culto. E já na sequência normal desse momento, convido os irmãos para, com alegria, ficarmos de pé e cantarmos o hino 129. Pode se sentar. Continuando no momento de louvor, a gente vai ter uma participação especial de um cântico entoado pela Mariana. Pelo grupo todo. Pelo grupo todo? Eu quero convidar a igreja de novo a se colocar de pé. Vamos todos juntos cantar essa música, que é bem conhecida de todos. Nós estamos aqui num momento muito especial hoje e queremos começar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais
fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Vamos continuar de pé. Poder para salvar. Vamos cantar então, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Posso pegar o microfone de... Pode. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria de toda a terra. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos,
nossas vidas, pongamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, só a igreja. É o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Podemos sentar. Agora, a gente vai ter um momento bem especial, que é o momento onde a gente tem um encontro como igreja mais próximo das nossas necessidades espirituais, de vir aqui e colocar diante da igreja, diante de todos, os nossos motivos de agradecimento a Deus em oração e também os pedidos que temos já para ser feito para durante a semana, durante o decorrer do dia, as coisas que a gente precisa conversar com Deus mais de perto, que a gente quer colocar junto como igreja. Então, aproveitando isso, nós vamos ter o cântico do quarteto masculino e eu convido a igreja para poder estar vindo à frente, quem sentir o desejo no coração de poder estar fazendo uma oração especial, tendo também o pedido dos irmãos que necessitam, que trouxeram à igreja esses nomes, que precisam do nosso carinho, do nosso afeto, como irmãos em Cristo, que é o senhor Eli Fernandes, doutor José Luiz Viana, doutor Aguinaldo, Gleides Piscinini, Leandro Locatelli, João Carlos Barroso, Maria Olinda Saturnino. Então, os irmãos que puderem vir e quiserem sentir nesse momento, venham aqui à frente, juntamente do cântico do quarteto. Querem lágrimas trazer, uma linda melodia deve ser. Cantem a canção, sim, quando a noite chegar, quando em provação ou em aflição, fácil é cantar quando brilha o sol. Deves tu cantar quando o mal surgir.
canção de te fugir, muito embora surjam dores, basta só lembrar que novo dia vem. Nunca deixes a canção de te fugir. Cantem a canção, sim, quando a noite chegar, quando em provação, ou em aflição, fácil é cantar quando brilha o sol. Deves tu cantar, sim, quando o mal surgir. Logo a noite passará e o dia vem, fulgurante alvorada. Vamos todos vigiar e orar também. Logo a noite passará e o dia vem. Cantem a canção, sim, quando a noite chegar, quando em provação, ou em aflição, fácil é cantar quando brilha o sol. Deves tu cantar, sim, quando o mal surgir. Pedir aos irmãos que continuem aqui na frente, porque agora toda a igreja e vocês de maneira especial vão receber uma oração feita pelo pastor Márcio. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela beleza desta manhã, pelo privilégio de estarmos na tua casa para louvarmos e bendizermos ao teu santo e maravilhoso nome, pela graça de Jesus sobre as nossas vidas. Obrigado pelos dízimos e ofertas dedicados ao Senhor, são para a glória do teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque aqui à frente temos irmãos e alguns que estão dependendo do socorro do Senhor, e nós já te agradecemos, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai amado, o nosso coração se enche de alegria por podermos também aqui te adorar e te agradecer pelos 50 anos de ministério do pastor Edgar, o nosso tio Edgar. Ministério de honra, digno, exemplar, que inspira todos nós. E nós queremos te agradecer porque ele pode estar aqui e juntamente conosco te agradecer. Senhor Deus, receba este nosso culto. Nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós queremos, ó Deus, declarar que nós o reconhecemos como o único Deus, Senhor de toda a terra. E declaramos que ao nome de Jesus deve ser dada a glória, o louvor e a majestade. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Agora, continuando em espírito de louvor e de alegria, eu convido a vocês que cantem, que nós todos cantemos o hino 487 do cantor cristão.
Podem ficar de pé, por gentileza. Pode se sentar. Nós agora faremos um momento de leitura bíblica do Salmo 145, versículos 1, 2 e 3. Eu convido a que todos leiamos juntos. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome
pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Agora nós vamos convidar vocês para ouvirem a família cantar o hino 398. No momento da nossa família cantar agora o hino 398. E logo em seguida, eu chamo a Renata, logo após o cântico da família, porque ela tem uma mensagenzinha, né, Renata? Para trazer para todos nós.
Bom dia, igreja. Eu gostaria de parabenizar o irmão Ivan, que completou 50 anos de paraquedismo ontem, tá? No quartel de paraquedismo. Dar os parabéns a ele. E ontem também foi o nosso piquenique. Agradecer, chamar aqui Robson, por favor, com a sua esposa, porque eles foram os coordenadores desse piquenique. E foi uma bênção na nossa vida, né? Nós não esperávamos tanto sol, né, pastor? Todo mundo queimado, mas, assim, foi um momento muito gratificante para todos nós, e sob a coordenação desse casal aqui, tudo deu certo, e, assim, eu fiquei até emocionada com a palavra da irmã Márcia, porque foi um clima, assim, de tanta união. Me desculpa, eu, às vezes, fico emocionada, porque ontem, assim, a gente viveu que realmente era uma família, né? Quem estava ali presenciou isso. E ela falou o seguinte, e o pastor também falou isso, que tudo que a gente viveu ali, que a gente tem que viver na igreja. E nós, assim, estávamos tão unidos, não sei se eu vou conseguir falar, tá, gente? Mas nós estávamos tão unidos, 66 pessoas que foram. E eu falei para a Fabiana, foi muita emoção, gente. E, assim, eu sou chorona mesmo, eu choro sempre. Mas, assim, que a gente viva isso. Ontem nós chegamos ali às 9 horas da manhã, ficamos até 4, teve gente que ficou até mais tarde. E foi assim, foi amor de irmão ali, né? Todo mundo junto, todo mundo brincando, todo mundo se confraternizando. E a Márcia falou uma palavra assim, muito sábia. A gente tem que fazer o que nós fizemos ontem aqui dentro da igreja, dentro dessas 4 paredes. Nós vivemos assim, momentos maravilhosos. Quem não foi, perdeu e muito. E as pessoas já estão pedindo o segundo piquenique lá. Então, assim, ali estão passando algumas fotos do pessoal que foi, né? E foi momentos assim bem agradáveis, foi uma bênção. As crianças se divertiram muito. E aí foi a organização do SESC. E aí, ó, todo mundo junto, nós montamos várias cangas, né, toalhas. Só que lá não tinha muita árvore, né? Então algumas pessoas aí estão bem queimadas, porque o sol foi muito forte. Tem algumas fotos aí que vocês vão ver também, pode ir passando. Que alguns diáconos que estavam de plantão dormiram, né? Irmão Jorge, Admilson, Wellington, era para fazer o plantão lá, mas eles não aguentaram tanto calor e dormiram. Vai aparecer aí. Também alguns irmãos perguntaram, pastor Edgar, no momento que o senhor estava na cadeirinha, e vai passar aí, se o senhor estava orando ou cochilando. Orando. Eu falei com eles que o senhor estava orando. Aí a Lara, a Ana Laura, né, pegando a bananinha ali. Foi muito bonito, gente. Quem não foi, perdeu. O próximo, o segundo, né, que vamos fazer ano que vem, tá para marcar já. E a Esther, nossa diretora de EBD, servindo arrozinho com frango para o pastor. Foi a multiplicação dos pães, porque ninguém combinou nada de almoço. E a Lília, a Esther, a Silvia fizeram ali o almoço e deu para todo mundo. Foi muito legal. Tá? Tem a foto de alguns casais. Foi um momento muito bom. Aí a Márcia falando, o pastor também deu uma palavra. Ele falou assim, não é culto não, gente, é só uma palavra. Deu uma palavra para todos. Foram 66 pessoas nesse dia aí. E assim, é só agradecer a Deus, né? É tudo para a honra e glória de Deus. Então, nós ficamos muito felizes. O Léo até ali com o braço quebrado, foi assim mesmo. Lá no hotel eles jogaram boliche, tinha totó, mesa de ping-pong, jogaram bola, mesmo não podendo jogar bola, mas o pessoal lá autorizou jogar bola. Ali a cadeirinha que o pastor estava sentado ali do lado, meio que orando ou cochilando, né? Orando, desculpa, pastor, orando. Mas, assim, foi uma bênção, gente. Aí o pessoal brincando. As crianças amaram, todo mundo, tá? Então, é agradecer a todos. E, enquanto vão passando ali, eu vou dar um recadinho
Pode sentar. Para toda igreja, sábado que vem, dia 3 de novembro, vai ter o encontro teatral aqui na nossa igreja. Dezembro. 3 de dezembro, sábado que vem, 6 horas da tarde, às 18 horas. Toda a igreja está convidada, tá? O irmão Cleidson está pedindo o comparecimento de toda a igreja. Vamos prestigiar nossos adolescentes, nossos jovens, tá? E hoje à noite nós temos um outro evento. É o lançamento do CD do grupo Canções, com a presença do coral da Cristolândia. Então, só nesse final de semana foram 3 eventos realizados. Um ontem e 2 hoje. Então, toda a igreja compareçam hoje à noite e sábado que vem, às 18 horas, para prestigiar o encontro teatral. Teremos outras igrejas aqui também no sábado que vem. Tá? Muito obrigada. Desculpa, gente. Dia 30 de novembro, quarta-feira, culto do seminário de Nova Iguaçu. Tá? Quarta-feira agora. Tudo bem? Agora, nós vamos passar as entregas de dízimos, entoando o hino número 15. E eu quero dizer a Renata, quando tiver um piquenique desse, você pode me chamar. Eu estava em Petrópolis ontem, soubesse, né? Momento de entrega de dízimos. Eu vou convidar o meu tio Edivar para fazer uma oração agradecendo
pela entrega dos dízimos e ofertas. Querido Deus, nosso Pai dos céus, Tu sabes, Senhor, o nosso coração como está feliz por esta manhã tão agradável em nossa vida. Ocasião em que estamos agradecendo pelo ministério do Teu servo, nosso irmão, pastor Edgar. Agora, Senhor, especialmente queremos agradecer pelas contribuições que foram entregues neste momento, que os Teus servos sejam sempre enriquecidos com as Tuas bênçãos. Ajuda-nos, Senhor, sempre a contribuir, a viver na Tua presença, a sentir sempre as Tuas bênçãos. Dá-nos a Tua direção, Senhor. Abençoa esta igreja, que ela possa continuar crescendo em todos os sentidos, principalmente no sentido espiritual. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção e a Tua direção. Nós oramos agradecidos em nome e pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora a gente vai ter a participação musical de Eduardo e Edelto. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Agora nós vamos para o momento mais importante de qualquer culto, que é deixar o Espírito Santo falar com a gente através da palavra do Senhor, que vai ser entregue hoje, nesse momento, pelo pastor Rafael. E eu peço que o pastor Josué faça uma oração, entregando a vida do pastor Rafael, o pensamento, o sentimento dele nesse momento, e a presença do Espírito Santo, para que nós recebamos bem a palavra de Deus, da maneira que Ele quer falar aos corações de cada um. Nosso Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o vaso que ao Senhor pertence, pastor Rafael Antunes. E como tu já tens usado em muitas oportunidades, que nesta manhã tu uses o teu servo como instrumento da tua vontade, da tua voz, para falar aos nossos corações. Amém. Deus te abençoe. Aqueles que não tivemos a oportunidade de, em chegando aqui, vermos e, portanto, cumprimentarmos, quero desejar um bom dia a todos vocês, a essa igreja tão querida, tão amada, na certeza de que esta manhã de domingo, ela é de suma importância para todos nós, principalmente para esta igreja, quando a mesma tem a possibilidade de agradecer a Deus o ministério do seu pastor, completando 50 anos de vida ministerial, que eu tenho absoluta certeza para toda esta igreja e para todos nós que da família do pastor Edgar participamos, é motivo para agradecermos ao Senhor. Quero, nesta minha palavra introdutória, justificar aqui a ausência dos meus pais, da minha mãe. A minha mãe ontem foi internada, ontem à noite, razão pela qual ela não está aqui e deve estar dando um trabalho tremendo lá no hospital, não é? Porque por ela estaria aqui, nem que fosse de maca, mas graças a Deus os médicos são ajuizados e não deixaram que isso acontecesse. Então estava tudo programado para que estivessem aqui meu pai, a minha mãe, minha irmã, meu cunhado, que também é pastor, mas por essa razão se fazem ausentes na manhã desse domingo, quando eu tenho certeza que para o coração deles o melhor lugar e o maior desejo era o de certamente estar aqui e com esta igreja, com o pastor Edgar, agradecendo a Deus esse momento tão especial. Pensar sobre a palavra em um culto como este é algo bastante complicado, porque a gente pode incorrer no erro
de exaltar mais a pessoa do que o Deus a quem nós exaltamos, glorificamos e adoramos. Pensar em um culto quando o elemento homenageado, além de ser pastor, colega de ministério, é um tio querido, a situação fica mais complicada ainda. Pensar sobre falar em um culto onde, juntamente a você, estão presentes outros pastores, e principalmente outros pastores que também são da família, é, no mínimo, desafiador. E eu sei que cada um aqui poderia estar usando a palavra nessa manhã e teria motivações reais para agradecer a Deus através da instrumentalidade desse momento, a vida do pastor Edgar, no nosso caso em particular, a vida não só do pastor, mas primeiro do tio e depois do pastor. E desde que eu fiquei ciente de que nesta manhã a responsabilidade seria minha, eu venho pedindo a Deus que Ele pudesse me fazer ser instrumento, de maneira que o coração do pastor Edgar pudesse ficar muito feliz com o culto desta manhã de domingo. E eu tenho absoluta certeza, por conhecê-lo há bastante tempo, são 55 anos de relacionamento, não é? Que o melhor do coração dele é que nesta manhã a palavra de Deus pudesse alcançar você, cada um dos que aqui estamos, e que ela pudesse ter uma aplicação direta na nossa vida, para que não saíssemos daqui sem o alimento que provém da palavra de Deus, nos dando preparo espiritual para enfrentarmos com toda a ousadia aquilo que vamos encarar no decorrer de mais uma semana. E aí eu comecei a pensar sobre a história do pastor Edgar, que coincidentemente ela se coaduna com a história do meu querido tio Edgar, e comecei a pensar que eu estava incorrendo no erro para o qual pedi a Deus que Ele não me deixasse entrar, que era anotar alguns episódios da vida do tio Edgar, do pastor Edgar, e fazer desses episódios, que na minha vida são de extrema importância, a motivação para, através do seu exemplo, induzir você a refletir na palavra. E aí, de repente, Deus foi mexendo nisso de uma maneira surpreendente. E esta semana nós fomos surpreendidos com a notícia do falecimento do Dr. Russell Shedd. E aí muito se falou sobre a vida e a história do Russell Shedd. Eu tive algumas experiências com ele, a mais marcante em Amsterdã, no ano de 2000. Eu escrevi isso, inclusive. Estávamos chegando para o congresso de Billy Graham, minha mala quebrou do aeroporto para o lugar onde nós ficaríamos hospedados. Era muito distante, a mala era muito pesada, e eu já estava extremamente irritado com aquele negócio. E de repente nós fomos colocados em uma fila, 10.300 e não sei quantos homens de Deus que estavam ali, e aquela fila parecia interminável, regra, não é? A gente não podia sair nem para a direita, nem para a esquerda, e eu já estava irritadíssimo com aquilo, eu nem tinha começado a viver ainda. E de repente eu olhei lá para frente, e na fila para entrar no trem, pacientemente, estava Russell Shedd. E você olhava a fisionomia dele, era uma fisionomia calma, serena e tranquila. E nós ficamos ali achando aquilo curioso, entramos todos no trem, cumprimos todos os rituais e fomos para o alojamento, um alojamento popularzão mesmo. Nós ficamos alojados dentro de containers. E quando eu saí para tomar o banho, que eu vou para um daqueles milhares de corredores que tinha naquele espaço, encontro Russell Shedd, com a toalhinha na mão, procurando desesperadamente, mas ele desesperado é mais calmo que Eduardo, nosso primo, não é? Desesperadamente aonde estava o lugar para tomar banho. Eu falei, mas não é possível, será que vão deixar esse camarada aqui? Será que eles sabem quem é esse camarada? E houve uma manifestação então dos pastores brasileiros, eu acho que coordenada pelo pastor Gilson Bifano, e foram lá e informaram a quem estava coordenando o evento que o Russell Shedd estava ali. Meus irmãos, foi uma luta para levar aquele homem para o hotel, e ele insistia que ele poderia ficar ali, porque ele estava ali, ouçam isso, para aprender. E eu zangado com a minha mala. Eu fiquei tão irado que eu deixei ela lá.
juntei tudo em saco e vim embora com uma montoeira de sacola, larguei aquela bodega daquela mala para lá, porque ela me irritou além da conta. Mas fomos no meio do congresso para uma reunião de pastores brasileiros. E o preletor passou mal, foi internado às pressas e operado. E lá naquele auditório estávamos todos nós. Quem vai falar agora? E Russell Shedd estava lá. E levantou um desorientado lá e disse o seguinte: já que o preletor está doente, eu não vou falar o nome do desorientado não, que você pode conhecer, né? Então deixa comigo que eu resolvo. E nós ficamos olhando para aquele camarada perguntando o seguinte: será que ele tem noção de quem está sentado aqui? E o camarada abriu a Bíblia, leu um texto, falou sobre um monte de coisa, nada sobre a Bíblia. E quando acabou, nós fomos lá e perguntamos a ele: e aí, professor, o que o senhor achou? E ele disse: este rapaz é muito bom, mas ele não sabe nada de Bíblia. Mas foi bom ouvi-lo. E ele não saiu. Você conversa com o pastor da igreja onde ele, quando não está ensinando a palavra, consegue participar de um culto, ele senta na primeira cadeira e ele anota o sermão. E aí o sujeito diz o que ele está anotando. E ele diz assim: como aprendi nessa manhã. E eu fiquei pensando, como é que um camarada consegue ser tão simples, capaz de providenciar no seu entorno o crescimento de tanta gente no mundo inteiro, passar por provas que não devem ter sido as mais fáceis, e quando chega a notícia do seu falecimento, isso gera uma comoção mundial. Me lembrei de uma expressão da sua filha dizendo: eu sei que há pecado, a nossa família sabe que há pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas nós nunca vimos pecado na vida do nosso pai. E aí eu comecei a pensar sobre algumas experiências narradas na biografia de Billy Graham. Por que o senhor não concorre à presidência dos Estados Unidos? Não posso. Eu sou embaixador de Cristo na terra, eu tenho uma missão maior do que esta para realizar, uma autoridade. E eu comecei a pensar na história desses homens, e cheguei à história do pastor Edgar, e eu me lembrei de algumas situações muito interessantes, relacionadas ao tio Edgar na nossa vida, ao pastor Edgar na nossa vida, e a reflexão não é diferente. Como que esse camarada, passando por tantas provas, tantas lutas, tantas situações adversas, conseguiu ser quem ele é e fazer da sua vida ministerial o que foi feito. E é claro que você não precisa concordar comigo. Há uma multidão de pessoas que passaram pela vida do pastor Edgar e o amam de paixão. Há uma outra multidão que, se pudesse, o enforcava. E graças a Deus por isso, porque se não fosse assim, ele não seria humano, ele não seria um igual a todos nós, apenas com um chamado especial da parte de Deus. Assim também acontece com Billy Graham, assim também acontece com Russell Shedd. Esses homens, eles não foram unanimidades, eles tiveram uma grande quantidade de pessoas que têm acerca deles só boas experiências, mas há uma outra quantidade de pessoas que, se você parar para ouvir, vão apontar alguns erros. O que acontece na vida de pessoas assim? E aí Deus me levou lá para a igreja onde eu pastoreio. E eu creio que você já ouviu falar em Billy Graham. Eu creio que você já ouviu falar em Russell Shedd. Eu creio que você já ouviu falar em Edgar Barreto Antunes. Mas quantos de vocês aqui já ouviram falar em Isaurinha? Os que não são da primeira igreja de Casimiro de Abreu. Quantos aqui conhecem Isaurinha? Levantem a mão. Aí ninguém. Mas eu fui levado a refletir uma madrugada inteira, Edeltim, sobre Isaurinha. Uma mulher de 1,56 m, mais ou menos, ela não deve pesar 50 quilos. É minha ovelha. Pensa em uma vida complicada. Tudo para ela deu errado. Parece que a vida escolheu aquela pessoa e conspirou contra ela. E Isaurinha é figura carimbada na primeira igreja batista em Casimiro de Abreu. Casamento, sepultamento, aniversário, Natal, Ano Novo, todos os cultos. Quando ela não está lá, a gente manda alguém procurar, porque ela deve estar internada. Isaurinha dá dízimo
3 vezes na semana. Quando a gente junta o dízimo de Isaurinha todinho do mês, não paga o envelope. Ela vive de latinhas que ela cata nos lixos, amassa, não sei como, porque ela não tem peso para amassar uma latinha daquela, e ela vende R$2. Pega os 20 centavos e ela vai lá, coloca no envelope do dízimo e entrega na igreja. E um dia me perguntaram o seguinte: pastor, será que não era bom a gente conversar com Isaurinha para ela não usar o envelope do dízimo? Eu falei: quem vai usar, você? Esse é o melhor dízimo que a nossa igreja tem. Isaurinha, o marido dela foi acometido de uma enfermidade muito ruim. E eu fui à casa de Isaurinha perguntar o que ela precisava. E ela me disse assim: ah, pastor, a única coisa que eu preciso é que Deus me dê a possibilidade de ir à igreja. Eu peço a Deus para Ele deixar meu marido doente a semana toda, melhorar ele sábado à noite e voltar a adoecer ele segunda-feira. O problema é que ela vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, também 2 vezes. Ensaia no coro. Ela participa de tudo. E eu nunca ouvi, nesses 26 anos da minha vida, da boca de Isaurinha, uma expressão de tristeza com Deus. A gente olha para ela e tem hora que a gente fica zangado com Deus por ela. E tem hora que lá nas minhas orações eu pergunto para Deus: misericórdia, o senhor não está vendo Isaurinha, não? E aí eu olho para Isaurinha, eu acho que Deus não está vendo é a mim, porque ela é muito mais abençoada e abençoadora do que eu. E aí eu comecei a refletir: Billy Graham, Russell Shedd, Edgar Barreto Antunes e Isaurinha. E eu falei: eu não tenho um sermão para pregar nessa manhã. Porque eu vou ter que descobrir na Bíblia alguma coisa que me dê tranquilidade, conforte o meu coração, para desafiar a todos os que estaríamos juntos, como estamos nesta manhã aqui reunidos, a acreditarmos que Deus é soberano e Ele pode fazer algo extremamente sério através das nossas vidas, independente da história que estejamos escrevendo. É coisa de Deus. Porque o mesmo Deus que fez de Billy Graham quem Billy Graham é, o mesmo Deus que fez de Russell Shedd quem Russell Shedd é, o mesmo Deus que fez de Edgar Barreto Antunes quem Edgar Barreto Antunes é o Deus que fez de Isaurinha quem Isaurinha é. E aí, se você me perguntar o seguinte: na primeira igreja batista em Casimiro de Abreu, quem é mais abençoador? Billy Graham, Russell Shedd, Edgar Barreto Antunes ou Isaurinha? Nós vamos fazer em coro a resposta: Isaurinha. É extremamente importante a presença dela entre nós. E aí a reflexão é: será que Deus escolheu essas 4 pessoas e tratou essas 4 pessoas de forma diferente? E aí eu fui por um texto que eu particularmente gosto muito dele, mas é um texto que eu acho que tem hora que a gente olha e já não tem mais o que falar sobre ele. Mas aí eu me lembrei do Quarteto Arautos do Rei, fazendo para as crianças, pela primeira vez na história do Arautos do Rei, uma música ser cantada coreografadamente, para que as crianças pudessem se apaixonar pelo trabalho dele. Rapaz Davi. E eu estava vendo o DVD dos 50 anos do Arautos, e a formação do quarteto que apresentou essa coreografia e tornou essa música uma música de grande importância na história das crianças, quando o quarteto não era muito agradável ao ouvido e também a visão de uma criança. E eles fazem a encenação dessa música em uma batalha épica entre uma criança e um homem de guerra, e eles vão mostrando ali de forma muito clara como que aquilo acontece. E eu fui então tentar entender mais uma vez o que acontece ali, para que nesta manhã, quando estamos agradecendo a Deus os 50 anos de vida ministerial do pastor Edgar, nós entendêssemos que isto não é privilégio de apenas 4 pessoas. A vitória é uma promessa de Deus para todos nós que aqui estamos, desde que as nossas atitudes sejam atitudes que nos aproximem de Deus e do seu querer e da sua vontade.
E aí a coisa ficou muito mais tranquila. Talvez homileticamente não seja uma bela peça, talvez a oratória também não seja lá de grande refino, mas aquilo que eu consegui retirar desse texto para minha experiência pessoal e também para que pudesse trazer um desafio a você nesta manhã, confortou meu coração, me fez querer estar aqui, me fez sentir um desejo incontrolável de poder transmitir essa palavra, não só ao pastor Edgar, mas a todos nós que aqui estamos, porque aqui eu encontrei de fato a explicação clara do como Deus faz, e Ele faz. Quando a gente vai ao texto de 1 Samuel 17, os versos 42, 44, eles nos falam de algo muito emblemático, muito interessante. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Falar de Billy Graham hoje é fácil. Falar de Russell Shedd é fácil. Falar de Edgar Barreto Antunes é fácil. A história já está aí. A história já está escrita. Falar de Isaurinha é fácil. A história está ali, a história está escrita. Agora a questão é, como que essa história teve o seu início, o seu começo? Será que foi diferente daquilo que acontece no começo da história de Davi, quando o seu principal adversário olha para ele e diz o seguinte: se você é o que vem contra mim, então por acaso vocês me consideram um cachorro, um cão? É isso que vocês têm de melhor para mandar para mim? Eu fico imaginando, e eu não estava lá, não testifiquei pessoalmente isso, mas sei da história contada, não é? O dia em que Edgar nasceu, a maneira como foi, quais eram as expectativas, o seu crescimento, a sua ida para o colégio, a sua escolha pelo exército, a sua escolha pelo ministério. E eu fico imaginando algumas situações muito interessantes naquela época, e fico imaginando que naquela época também, quando Edgar definiu: eu vou aceitar o chamado, eu servirei a Cristo, eu serei pastor, os gigantes da terra devem ter se levantado e devem ter dito: mas você, filho de uma costureira, de um pastor do interior, tem certeza que é você que vai? Com um monte de irmão? Você tem que trabalhar, meu filho. Olha quanta boca que você vai ter que sustentar aí, ó. Essa turma vai longe, não vai morrer cedo, não. Tem que trabalhar, vai para o exército, vai jogar bola, vai ser engenheiro, médico, advogado, qualquer negócio. Mas, pastor, você? Eu fico imaginando as reações dentro da própria família. Eu fico imaginando as reações dentro do colégio, junto aos amigos, no exército, junto aos amigos, no time de futebol, junto aos companheiros de profissão. Eu fico imaginando a experiência de chamado de Deus para Billy Graham, chamado de Deus para Russell Shedd, chamado de Deus para Isaurinha, que até hoje houve algumas pessoas dizendo assim: você vai para a igreja dar dízimo, para o pastor andar de carro, e você anda a pé? E ela diz o seguinte: eu não vou à igreja para dar dízimo para o pastor. Eu vou à igreja para servir e adorar ao Deus da minha salvação, que muito melhor do que o carro que o pastor meu anda, é o céu que Deus tem preparado para mim. E aí eu entendi o seguinte: por que Davi conseguiu vencer aquilo que aparentemente era a expressão mais correta que poderia ser dita naquele confronto? Eu não tenho adversário. Você está mal, você é criança, você é pequeno, você não entende nada disso. Mas Davi, ele vai para aquele confronto, como eu acredito, Billy Graham foi, Russell Shedd foi, Edgar Barreto Antunes também foi, Isaurinha tem ido, e eu e você podemos ir, e é isto que anima o meu coração.
A primeira coisa que a palavra de Deus me ensina é que na expressão de Davi, trazendo a sua verdade para Golias, Davi deixa muito claro para ele o seguinte: olha, você está equivocado quanto à minha pessoa, não é a minha pessoa que irá contra você, não é o meu corpo que entrará em luta contra o seu, não é a minha inteligência que projetará a minha ação de guerra contra você, não. Eu estou indo firmado no nome de quem é por mim. O grande desafio começa aí. Nós estamos agradecendo a Deus o ministério longo do pastor Edgar, 50 anos, por uma única razão. Nesses 50 anos de vida ministerial, acertando e errando, Edgar foi um homem que procurou, de maneira especial, estar cumprindo esse ministério, fazendo a vontade de Deus e no nome desse Deus, que o chamou e fez com que ele tivesse a responsabilidade de cumprir um ministério para o qual ele nunca esteve devidamente preparado e não estará até que Deus o leve à presença dele lá nos céus. Mas olha a resposta inicial de Davi para Golias. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afronta. Se você me perguntasse como que eu identificaria o pastor Edgar Barreto Antunes, a gente identifica Billy Graham pela sua capacidade evangelística, a gente identifica Russell Shedd pela sua capacidade de ensinamento bíblico, um doutrinador como talvez nunca tenhamos visto outro. A gente conhece Isaurinha pela sua fidelidade a Deus no meio de uma simplicidade. Mas se você me perguntasse hoje, Edgar Barreto Antunes, o que você pensa acerca de Edgar Barreto Antunes? Para mim, o pastor Edgar Barreto Antunes representa fidelidade denominacional. Eu não conheci ninguém que seja tão fiel à denominação batista quanto esse camarada é. Eu gostaria muito que tivesse uma representação da convenção aqui agora para ouvir isso. Porque eu conheço o pastor Edgar Barreto Antunes na convenção há 33 anos. Eu fui ordenado em abril, em maio eu estava no primeiro retiro da Ordem dos Pastores. De lá para cá, nós só não nos encontramos porque eu faltei, ele não. Eu já vi o pastor Edgar Barreto Antunes concorrendo a cargo de terceiro secretário, quarto secretário, quinto secretário, se é que tem, presidente, vice-presidente, e para tudo que indica o nome dele, ele está lá. E tem hora que isso dá uma raiva na gente danada, né? Porque a gente mesmo acha que isso é um desprestígio, né? Parece um camarada lá que saiu ontem do seminário, é eleito vice-presidente da convenção. E aí indica o pastor Edgar para terceiro secretário. E a gente fala assim, vai lá e declina. Não, ele não vai. E ele ocupa a mesa na última secretaria, com a mesma autoridade, com a mesma responsabilidade, com a mesma paixão que ele ocupa a presidência. E eu sempre disse isso. Tem um monte de gente que ama a denominação, quando está sentado na mesa. Depois que senta da mesa, some. Ele não some. Eu, de vez em quando, tenho que ligar para o tio Edgar para me pedir um conselho sobre os novos movimentos que nós estamos surgindo. Aí eu desisto, né? Porque eu estou com a cabeça pensando de um jeito, mas eu vou falar com ele, ele vai mudar a minha ideia. Fala, larga para lá, vou ligar não. Você não vai ver o pastor Edgar em nenhum momento. A denominação pode estar caindo os pedaços. Se tiver uma voz defendendo os batistas no Brasil, eu digo a você, será a voz de Edgar. Os colegas nos perguntam o seguinte, mas seu tio não vai mudar nunca? Não. E graças a Deus que não. Se ele mudar, nós estamos rolados. Porque se a cabeça dos batistas for a nossa cabeça mais nova, vai acabar. Nós vamos virar outra denominação. Então deixa ele aí. Você pensa mesmo que o tio Edgar está mantido aqui? Por quê? Porque Deus gosta muito da primeira igreja de Nova Iguaçu? Não. Deus gosta de todos os batistas.
Agora, por que ele consegue ser assim? Porque ele é melhor do que os outros? Não. Porque ele foi para essa guerra contra os muitos gigantes que se levantaram na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida como líder de uma denominação, dizendo a todos os gigantes o seguinte: olha, vocês podem olhar para mim e ver tudo isso que vocês dizem, mas o problema é o seguinte: eu olho para você como adversário e vou contra você para defender o Deus da minha salvação, a quem você escarnece. Isso é sensacional. E é por isso que a Bíblia ela vai se cumprindo na vida dos homens e das igrejas que assim procedem. Golias, não satisfeito, ele continua insultando a Davi, e Davi vai se apresentar a Golias dizendo o seguinte: olha, pode continuar me insultando, mas eu vou para essa batalha contra você com uma convicção muito segura, muito sólida da realeza do Deus a quem eu represento. O meu Deus é rei em Israel. Ele é rei em Israel. E ele não será destruído conquanto ele tenha que usar uma criança que você desrespeita. Olha que coisa interessante o verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Os 50 anos de ministério do pastor Edgar não tem nada a ver com a sua satisfação, concordância, com seu aplauso ou com as suas vaias. Os 50 anos de ministério do pastor Edgar tem a ver com uma aliança, com um compromisso que antes fora firmado com o Deus da igreja e não com a igreja. Foi firmado com Deus da igreja. E esta convicção de aliança firmada com Deus da igreja, ela não será alterada cada vez que a igreja mudar de cabeça, de pensamento, de ideia, de projeto. Há uma convicção clara. E se você acha que 50 anos de vida ministerial, aonde os resultados são resultados extremamente felizes, não só para ele, mas para todos os batistas, isso é pouco, então eu não sei o que na verdade você espera para ter como referência. Há uma convicção na vida desse homem. Todas as vitórias não são dele, mas são vitórias de Deus através da vida dele. E não adianta pensarmos aqui que eu já ouvi em algumas situações, congresso de pastores, convenção, pastor Edgar não tem problema. Não, tem não, nenhum. Deus escolheu o camarada, botou no mundo e disse assim, ó, você jamais terá aflição. Não é? Tudo para ele deu certo. A igreja que melhor paga é a dele, a melhor esposa é a dele, os melhores filhos são dele, o cachorro melhor que existe é o dele. Tem problema nenhum. Nenhum. Tem gente que pensa isso mesmo, né? Tem gente que pensa isso mesmo. A última vez que eu preguei aqui, foi também alguma coisa referente ao tio Edgar, eu disse isso. As pessoas perguntam a gente, rapaz, Edgar está em todos os lugares, como que consegue? Por um compromisso com Deus. Ou você acha mesmo que o tio Edgar acha isso lindo? Largar a Márcia em casa, ao invés de estar namorando naquele condomínio bonito. Não, vou lá em Macuco ver Eli. Ah, pera aí, pô, que programa, né? Vou lá em Macuco ver Eli. Vou em Vitória ver Silas. Vou em Brasília ver não sei quem. Vou lá em Goiás fazer não sei o quê. Você acha mesmo que isso para o homem, para o ser humano, que é como todos nós, é de um prazer incontrolável? Não. Ele preferiria estar em casa, ele preferiria estar descansando, ele preferiria estar dando atenção só à família dele, como todos nós gostaríamos de fazer. Por que não faz? Porque há uma aliança. E a aliança tem a ver com a vitória da missão que a ele Deus confiou.
Porque Deus não será derrotado, em nenhum momento da história isso acontecerá, mas há uma missão que fora confiada à igreja, e a igreja tendo como seu líder espiritual o pastor Edgar, que ela só será vitoriosa a partir da convicção de quem é o Deus da igreja. Quem é o Deus da igreja? É o Deus de Israel, ele não será vencido. Eu vejo ainda de maneira muito tranquila e confortante para o meu coração, que na tentativa de descredenciar Davi como representante do exército na batalha contra os filisteus, Golias comete um outro erro, não perceber que na frente dele estava um homem de pequena estatura e de pouca idade, que tinha como finalidade anunciar o Deus da sua salvação. Davi aproveita aquela oportunidade para que todo mundo reconheça quem é Deus. Ele não estava preocupado em vencer a batalha para depois subir lá no pódio e ser coroado como vencedor, não. Davi vai lá e diz para Golias o seguinte no verso 47, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. A vida do pastor Edgar nesses 50 anos foi tratar exatamente da pregação dessa mensagem. Não é à toa que ele já leu a Bíblia quantas vezes? 103. 103. E ele não só leu, não. Ele não se deu por satisfeito e escreveu a Bíblia. E a gente tem muito pastor hoje aí no meio batista, cheio de ciúme, em vez de Edgar. Aí você pergunta, você leu a Bíblia quantas vezes? Nenhuma. Porque a Bíblia não foi feita para ler assim, de ponta a ponta. A Bíblia é para se estudar. Conversa fiada. Isso é a mesma coisa daquele sujeito que de 2 às 5 ele não pode atender ninguém porque está preparando o sermão. Deve estar pregando todo dia, né? São 103 vezes que a Bíblia foi lida. 103 vezes. E se não fosse só isso, ele escreveu a Bíblia. À mão. A mãozinha dele. Não foi, pegou emprestado mão de sobrinho, de tio, de neto, de Edna. Não, escreveu ali. Para não correr o risco de ter Márcio, Edivaldo escrevendo, né? E aí seria apócrifo, né? Porque ninguém iria entender também. Escreveu a Bíblia. E aí você quer saber por que o pastor Edgar tem 50 anos de ministério abençoado em meio a muitas lutas? Porque esse homem vive de buscar o conhecimento acerca de Deus. Para que esse conhecimento acerca de Deus seja por ele apresentado às pessoas, a fim de que elas sejam salvas, não por ele, mas pela palavra de Deus. Agora, é claro, você não vai discutir com Deus, e a Bíblia diz que Deus promete cuidar dos seus. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu imagino quantas noites esse homem chorou, e tem chorado. Mas a cada amanhecer Deus o traz a alegria, porque é uma promessa de Deus para com ele, e Deus é fiel da mesma maneira como ele também tem sido fiel com a aliança travada com o Senhor. E a beleza de tudo isso é que é um ser humano imperfeito. Já errou com Márcia, já errou com os filhos, já errou com um membro de igreja, já errou com os parentes, tem parente que já teve problema com ele, tem igreja que já teve problema com ele, tem colega de ministério que já teve problema com ele, graças a Deus por isso. Mas muitas pessoas dizem assim, tudo deu certo para esse homem, mas Deus honra os que são fiéis a ele. Não se desiste de uma vida para viver o que Deus tem, sem que haja uma recompensa. E você vai ver muito pastor aí passando um sufoco tremendo, porque não desistiu da sua vida para viver o chamado de Deus. Esses homens que fizeram e fazem diferença, eles desistiram da vida
para viver o chamado de Deus. Nesta manhã, eu gostaria de conduzir você a esse entendimento. Há gigantes que se levantam diante de cada um de nós todos os dias. Mas nós vamos continuar vivendo as nossas experiências com Deus em momentos assim? Edgar fez 50 anos de ministério, a gente vai lá e glorifica a Deus. Vai ser essa a sua experiência com Deus? Russell Shedd morreu, o mundo inteiro parou para elogiá-lo. Vai ser essa a sua experiência com Deus? Billy Graham, cada coisa que ele fala, dá uma notícia que movimenta o mundo inteiro. Vai ser essa a sua experiência com Deus? Isaurinha consegue ter fé, vivendo uma situação contraditória a todas as expectativas humanas. Será esta a sua experiência com Deus? Não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Há pessoas que foram doutrinadas por Edgar, carregadas no colo por Edgar, sustentadas espiritualmente pelas orações de Edgar, e hoje estão no inferno, porque a experiência do Edgar não salva ninguém. A sua experiência te levará a uma salvação, porque a salvação em Cristo Jesus tem a ver com você, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, a fim de servir para o louvor da glória dele. Edgar não pode servir no seu lugar. Daqui a 50 anos, nós estaremos aqui, comemorando 100 anos de ministério do pastor Edgar. Nem todos que estão aqui virão. Nós mais novos viremos. E nós vamos estar aqui como talvez você, 50 anos depois, num culto de felicidade com Deus. 100 anos de ministério do pastor Edgar. Mas e você? Qual é a sua história? Se a gente hoje invertesse, tirasse o pastor Edgar daqui e começássemos por você, fazer esse culto de gratidão a Deus, qual seria a sua história? Você, qual seria a sua história? Você, qual seria a sua história? Qual é a experiência de cada um de vocês com Deus? E podem ter certeza, eu posso dizer isso sem medo de errar, o coração do pastor Edgar nessa manhã, ele não está agradecido porque ele está vencendo, ele está agradecido por ver que a vida dele tem sido a razão da vitória de muitas pessoas que através dele conheceram a palavra, e foi isso que Davi disse a Golias: você está por fora, camarada, você vai cair, porque nesta assembleia a minha presença como representante de Deus fará com que todos vocês reconheçam que há Deus em Israel. Há Deus em Israel. O verso 48 fecha essa questão, e aqui eu encerro. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforge, na sacola, na bolsa, tirou dali uma pedra e com a funda atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. 5 pedras na bolsa. A primeira a ser usada foi mortal. E soube-se naquela assembleia da existência do Deus de Israel. Você pode questionar o ministério do pastor Edgar, a vida pessoal do pastor Edgar. Você pode ter diferenças com o pastor Edgar, como, graças a Deus, todos nós temos. Todos nós temos. Agora, há uma coisa que nenhum de nós poderemos fazer ou afirmar em relação ao pastor Edgar. É que, estando com ele, 10 minutos que seja, nós não tenhamos ouvido falar de Cristo Jesus. Nós não tenhamos sido levados ao conhecimento da existência do Cristo de Deus que veio para tirar o pecado
do mundo. Eu dou graças a Deus pela vida e pelo ministério do meu tio, do meu pastor, do homem que me levou ao batismo, participou da minha decisão por aceitar o chamado aos 17 anos de idade, me acompanhou e tem me acompanhado até aqui. Nós já tivemos momentos de concordância e momentos de discordância, mas nunca tivemos momentos onde não percebemos com toda a clareza que até na nossa concepção, ele errando, ele estava errando, tentando nos mostrar algo referente a Deus. Eu não sei por que nesta manhã você deve estar aqui agradecendo a vida do seu pastor. Tem gente aqui, sentado aqui, e olha que eu não conheço esse rebanho, eu venho aqui e a gente conhece assim, né? Visualmente, algumas pessoas e particularmente outros, não posso dizer que eu conheço todos vocês, mas tem gente aqui nessa manhã que não sabe porque deveria agradecer a vida do pastor Edgar. Tem gente aqui nessa manhã que tem uma lista enorme de coisas que consideram problemáticas na vida do pastor Edgar e no pastor Edgar como responsável espiritual por essa igreja. Amém. Agora, se você não sabe por que você deve agradecer a vida do pastor Edgar, eu vou te dar uma dica. Você deve agradecer a vida do pastor Edgar simplesmente por ter sido uma vida resgatada do pecado, resgatada de todas as possibilidades reais que a vida tinha para oferecê-lo, separado e chamado para um ministério específico, que é ser pastor de igreja, e ter vivido nesses 50 anos uma história da qual você não tem de que se envergonhar. Você pode não concordar dele andar de terno de manhã, de tarde, de noite, dormir de terno, é um direito seu. Você pode achar que ele já está velho para a primeira igreja Batista de Nova Iguaçu, é um direito seu. Você pode achar que ele é sistemático demais com algumas coisas, é um direito seu. Você pode achar que ele poderia vir aqui na frente dançar funk na hora do louvor, é um direito seu. Você pode achar que ele estava lá no momento dele de oração, intercedendo pelo intercâmbio, pelo passeio da igreja, dormindo, é um direito seu. Agora, qual foi a notícia que você teve nesses 50 anos, veiculada em qualquer meio de comunicação no Brasil e no mundo, que descredencia esse camarada como sendo um homem abençoado por Deus? Qual foi a notícia? Eu agradeço a Deus a vida do meu pastor, agradeço a Deus a vida do meu mentor, agradeço a Deus a vida do meu tio querido, porque foi um homem que até aqui, o que eu ouvi acerca dele, colocando na balança, me fez ter a tranquilidade de ter uma honra tremenda de ser chamado sobrinho de Edgar Barreto Antunes. O que ele cometeu de erro não pode ser comparado nem de longe, que dirá de perto, aos seus acertos. Mas não tem a ver com ele, tem a ver com a escolha que ele fez. E a escolha que ele fez foi servir a Deus, de maneira que eu e você conhecêssemos Deus e fôssemos salvos por Cristo Jesus. Se você quer um bom motivo para agradecer a Deus os 50 anos de ministério do pastor Edgar, aí está. Sobre Edgar se dirá quando Deus o chamar à presença dele. Homem fiel, em todos os níveis, ao casamento, nas duas experiências que Deus o permitiu ter, aos filhos, pai exemplar, que como todos os pais erram. Eu sou o melhor pai que já nasceu na face da terra.
Pergunte às minhas filhas quantas vezes eu já errei para com elas. Foram muitas. Agora uma coisa, meu camarada, eu te digo em nome de Jesus, tem muito mais no céu pela instrumentalidade do que no inferno. Que Deus te abençoe. Tchau, mãe. Eu queria chamar agora, dando continuidade ao culto, a primeira dama, tia Márcia. Chama ela aqui, por gentileza. Agora, teve um improviso aqui, vocês me desculpem. Um improviso, um erro meu, alguma coisa assim. A gente mistura e fecha a conta, né? Dando a continuidade, uma música especial do meu primo Edelto. É com você.
Meus irmãos, a nossa palavra agora é de agradecimento. Nós queremos, em nome da família, agradecer à comissão de programa por esta oportunidade que nos deram de estarmos aqui cultuando a Deus, comemorando esses 50 anos de aniversário do pastor Edgar no ministério. Nós queremos louvar a Deus pela vida dessa igreja. Os irmãos têm sido bênçãos na vida do nosso irmão. Nós estamos muito felizes, muito felizes. Alguns de nossos queridos estão doentes, não vieram, mas nós todos louvamos a Deus pela vida desta igreja, desejando que os irmãos sejam muito felizes, tenham sempre a presença de Deus nas suas vidas e unidos, pastor e igreja, possam levar avante o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado à comissão pelo privilégio que nos deram. Nós estamos muito felizes com isso. Obrigado. Antes da oração final, que vai ser dada pelo pastor Frederico, que vocês bem conhecem, eu queria passar a palavra ao pastor Edgar, só não vai fazer uso dela, não. Então, Frederico, pode fazer a oração final e a bênção apostólica. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã que estamos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado porque ouvimos a Sua voz. Agora, Senhor, incomoda as nossas vidas para que possamos fazer a Sua vontade. Que possamos a cada dia, Senhor, refletir a luz que vem da Tua cruz, para que pessoas possam conhecer do projeto de graças e misericórdia. Nos leve de volta aos nossos lares em paz. Nos traga de volta para cultuarmos o Teu nome à noite. Que tenhamos, Senhor, todos uma semana de paz. Uma semana de lutas, mas também seja uma semana de vitórias. E agora, amor de Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, para todos sempre. Amém. Os irmãos estarão orando silenciosamente. Eu estarei com o Márcio e o pastor Rafael, pregador, a porta para cumprimentar a congregação.